Vamos lá, Daniel Choi, colocando mais uma vez no ar o Papo na Rede nessa quinta-feira, a última quinta-feira do ano em que a gente vai fazer o Papo na Rede. A gente volta em 2015 e esse é o programa 211 ao vivo. A gente volta a se renovar os patrocínios. Isso, né? exatamente. Queria convidar você que está vendo ao vivo esse programa, porque depois ele fica disponível, assim como todos os outros já estão disponíveis lá no site do Koinonia Online. Você pode participar, manda o seu e-mail, tem aí as ferramentas para você mandar e participar. Hoje a gente tem aqui com a gente Marcel Fukayama, um amigo e um empreendedor social que tem empreendido mesmo, porque não é só título, a gente tem acompanhado e tem visto o esforço e o trabalho dele. Marcel sofreu um pequeno acidente ontem, uma pequena lesão no pé e no joelho, mas apesar de tudo isso, ele veio aqui. Então, nosso agradecimento a você, Marcel, é dobrado aí pelo esforço. O Dorflex está ajudando. Bioflex, boa tarde, Vega, boa tarde, Fernando, Luiz, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, bem contente de estar aqui. Bom ter você aqui. E apesar do acidente, tô bem. É. E percalços da vida e da cidade de São Paulo, das calçadas de São Paulo. Os pequenos buracos da cidade. Mas o Marcel tá bem. Luiz Sá é um amigo também, já de muito tempo está com a gente aqui. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que... Por que a gente quis trazer aqui para o Papo na Rede? Porque eu acho que quando a gente... que eu tenho visto falar, Carlos, eu já comentei com você, Luiz também, que eu tenho às vezes ouvido do Marcel e lido sobre empresas B, e daqui a pouco o Marcel vai explicar para a gente um pouquinho o que é esse conceito e como que isso dá na prática. Mas eu acho assim que o sistema B, quando a gente pensa em termos de negócios, de empresa, empreendimento, me alegra muito pensando assim que alguns valores que ele destaca e se esforça para ver realizado na prática tem muito a ver com aquilo que a gente, o Carlos é um dos pastores aqui na cidade. Quando eu falo na cidade, porque ele pastoreia gente da cidade. E a gente conversa muito sobre assim, o quanto que o evangelho que é anunciado por Jesus, ele tem a ver com a questão da justiça, tem a ver com o bem comum, tem a ver com a promoção da justiça, não em termos pessoais, em termos regionais, mas de ver essa justiça se espalhar, né? De ver a melhora da qualidade de vida, da qualidade das relações pessoais. Isso tudo tem a ver com o que a gente chama do evangelho que se esparrama. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, empresa e evangelho tem alguma coisa a ver? Eu acho que pode ter. Quando as empresas começam a tomar consciência daquilo que de fato são valores importantes, daquilo que de fato eu diria assim, qual que é o grande lucro, qual que é o verdadeiro lucro que uma corporação, uma empresa pode ter. Então, por isso que a gente queria ter esse papo, até para entender melhor, porque eu acho que é um modelo que vem crescendo e tomara ele se esparrame por outras empresas, por outras coisas. Fernando, estava lembrando aqui duas coisas antes de inseri-los aqui no... Primeiro, assim, a ideia de que nós como humanidade, né, temos contraído uma dívida com o planeta. Uhum. E nós já estamos sendo cobrados e já estamos começando a pagar essa fatura, e sabe Deus, né, o quanto nós vamos ter que pagar e se é possível pagar. Quer dizer, o estrago que nós, né, homens, né, seres humanos, fizemos ao planeta, nossa casa, né, enquanto aqui nessa dimensão. E aí outra coisa que enquanto você estava falando me veio à mente uma fala, eu acho que dos anos 70, 80 talvez, de que se nós experimentássemos, olha, quem disse foi o Billy Graham, Billy Graham, que se nós experimentássemos até a virada do milênio, né, e nós já estamos há 15 anos do terceiro milênio, se nós experimentássemos um avivamento, ele não viria do chamado mundo religioso, mas viria do mundo corporativo. Não me lembro bem quais eram os motivos que fizeram com que o Billy Graham tivesse essa, vamos dizer assim, pensasse essa percepção. Sim. Mas eu acho que tem tudo a ver, Fernando, porque parece-me que o mundo religioso sim, mesmo, perdeu o time, não é?
tem vindo na rabeira, né, do mundo corporativo em alguns aspectos, tanto que tem propagandas, por exemplo, de banco que serviriam mais como propaganda de uma igreja, né, do que as propagandas que algumas igrejas fazem. Tem propaganda de igreja que serviria muito bem para banco. Serviria mais para banco, né? Vamos deixar os caras falarem. Então, assim, só para a gente aterrizar no que é que nós pretendemos conversar aqui com esses moços que estão aqui entre nós. Bem-vindos. Obrigado. Marcel e Luiz. Marcel, por que é sistema? Por partes, né? E por que é B? Boa tarde a todos, boa tarde nossa audiência. Por que B? As empresas hoje são uma grande parte do modelo atual que nós vemos do capitalismo. E o capitalismo é um modelo extremamente bem-sucedido, não há como negar, bem-sucedido de geração de riqueza, mas não de distribuição de riqueza. E se por um lado a gente vive hoje um momento muito favorável na história da humanidade, que a gente tem muitos recursos financeiros, tecnológicos, muitas pessoas no planeta, ao mesmo tempo a gente tem uma série de desafios, né? Tem desafios de doenças crônicas, ou mobilidade urbana, ou mudanças climáticas. Há um mês o Greenpeace fez uma pesquisa na linha do que você estava falando, Carlos, do planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Se a gente fosse só para entender melhor o que isso significa 4,6 bilhões de anos, vamos transformar em 46 anos. Isso significa que a humanidade, como nós conhecemos, está na Terra há um minuto. Há um minuto. E nesse 1 minuto nós destruímos metade das florestas do planeta. Então, isso traz uma série de reflexões sobre como é que nós podemos usar o setor que mais impacta e influencia a sociedade, que são as empresas, é o setor privado, para poder influenciar, acelerar uma grande transformação, uma mudança. E aí nesse contexto surgem empresas B que usam o seu modelo de negócio, a força do seu negócio, para causar uma mudança, uma transformação, resolver problemas sociais e ambientais. Então, o movimento de empresas B foi criado nos Estados Unidos há 8 anos por uma organização americana chamada B-Lab, e de lá se espalhou para todo o planeta. E aqui na América Latina, a organização que facilita o movimento é o Sistema B. E por que sistema? Porque nós temos uma visão sistêmica. Nós temos uma visão de que para causar ou para criar essa nova forma de se fazer negócio e fazer toda essa transformação, só as empresas não adianta. Então, uma visão sistêmica para atuar com setor público, privado, sociedade civil. Então, no Sistema B, a gente atua com 6 grandes eixos sistêmicos. Então, a academia, investidores, as empresas, lideranças políticas, formadores de opinião, grandes compradores. Então, esses 6 eixos compõem a nossa visão sistêmica e por isso o nome de Sistema B, para se criar um novo sistema e causar essa mudança de uma maneira bastante ampla. Isso aí começou nos Estados Unidos, e como que hoje o Sistema B ele está no Brasil? Qual que é assim o perfil hoje? Não, perfil não, mas qual é o retrato hoje do Sistema B, Marcelo? O Sistema B foi lançado no Brasil há pouco mais de um ano, em outubro de 2013, e esse tem sido um ano incrível para a gente, porque nós começamos certificando 6 empresas no Brasil. Hoje nós temos 36 empresas no Brasil, incluindo semana passada a entrada da maior empresa B do mundo ou maior B Corp do mundo, como é conhecido lá fora, que é um motivo de muito orgulho para todos nós, que é uma empresa brasileira, e a Natura passa a ser a maior empresa B do mundo, anunciada semana passada. Então, um movimento crescendo bastante, a gente articulando também com 2 lideranças políticas, com academias também, criando um grupo jurídico para poder entender o panorama de legislação e política pública no Brasil. Então tem sido um ano incrível para a gente, fechando aí o ano com 36 empresas na comunidade. Por exemplo, no caso da Natura, o que a Natura cumpriu para poder ser considerada uma empresa B, uma empresa do sistema B, por exemplo? A Natura, assim como todas as 1.200 empresas que fazem parte hoje do movimento global em 35 países, passou por uma avaliação de impacto. E é uma avaliação de 160 questões, 40 combinações para mais de 100 setores distintos. Então, cada empresa acaba tendo uma avaliação que melhor se adequa ao seu negócio, ao tamanho do seu negócio, ao setor do seu negócio. Ela foi avaliada em 5 dimensões, então em modelo de negócio,
governança, impacto ambiental, relações com comunidades e práticas trabalhistas ou práticas laborais. E com isso ela recebeu uma pontuação de 0 a 200 pontos. No caso da Natura, ela atingiu uma pontuação relativamente expressiva de 110 pontos. E o mínimo de 80 é quanto ela precisava para se tornar uma empresa B. E com isso ela aprovou em todos os seus fóruns de governança, como Conselho de Administração, Comitê Executivo, Assembleia de Acionistas, para poder se tornar, aprovar algumas emendas no seu estatuto social. Ou seja, para se tornar uma empresa B, sair do campo das intenções para ir para o compromisso. Então a Natura tem um prazo para efetivar essas alterações, e isso também alinhado à sua visão de sustentabilidade. Então a Natura é uma empresa de vanguarda e pioneira no campo de sustentabilidade corporativa, e semana passada ela juntou também o anúncio da certificação com a apresentação de uma visão para 35 anos. Então a Natura apresentou uma visão de sustentabilidade para 2050, assumindo uma série de compromissos e colocando a certificação ali como uma forma importante que vai ajudá-la nesse plano de desenvolvimento. Sim. Esse processo se encontra muita resistência, Marcelo, em termos assim, porque quando você fala da Natura, imagine assim, tem desde o conselho consultivo, deliberativo da empresa, acionistas, você tem a própria o corpo de funcionários e tudo. Existe resistência em relação, por exemplo, a uma empresa pequena ou grande para assumir esses compromissos? Porque me parece que a empresa passa por uma espécie de conversão, ela tem que se converter, ela tem que mudar a mentalidade, ela tem que mudar o jeito, sendo que quando ela chega já num patamar em que ela é reconhecida, ela recebe certificação, na realidade ela fez toda uma transição, né? Esse processo, existe resistência? Como que é feito um trabalho para diminuir essa resistência, conscientizar, enfim? Acho que resistência existe sempre, e sempre quando a gente traz uma coisa nova, sempre existe alguma resistência muito presa aos atuais paradigmas. E no caso de uma empresa como a Natura, começa pelos seus fundadores, começa pela alta liderança. Então a gente teve um apoio incondicional dos fundadores, um apoio da alta liderança, do Conselho de Administração, e isso foi fundamental para que eles pudessem, junto com a gente, capitanear esse processo de transformação dentro da própria empresa. Uma outra resistência importante que existe, e é na sociedade como um todo, existe um ceticismo, sempre existe um ceticismo de que será que dá para transformar uma empresa? Será que dá para transformar uma Natura? E olha que a Natura já é de um grupo seleto de empresas, né? Será que ainda tem jeito? Então, o movimento global de empresas B também serve como um apoio, uma mensagem, uma esperança para a sociedade de que sim, é possível a gente transformar o mundo, transformar a sociedade através do setor que mais impacta e influencia a sociedade, que são as empresas. Então, a resistência começa pelos indivíduos, né, em todo, por isso a visão sistêmica é muito importante para a gente atuar num conceito que a gente chama de pontos de acupuntura, né, pontos de luz que a gente, ao tocar, irradia e pode nos ajudar a dar escala a essa transformação. Que nem na Natura você tem na liderança maior, o Guilherme, né, que é o fundador, criador, enfim, ele já tem vamos dizer, um approach natural para voltado para isso, né? Ele investe pesado no Brasil inteiro na preservação, etc. e tal. Agora, quando você, por exemplo, vocês chegaram no Brasil agora, praticamente, qual é a porta de entrada para seduzir alguém dentro de uma empresa, e quem seriam os que seriam, vamos dizer assim, assediados para serem seduzidos para esse movimento, por exemplo? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar massa crítica, é ter história para contar, história verdadeira, fatos, né? Por isso que o grande foco desse ano do Sistema B no Brasil foi criar e fortalecer a comunidade de empresas B brasileiras certificadas. Então a gente sai de 0 num período muito curto e chega a 36, incluindo a maior empresa do planeta. Então esse foi o grande foco desse ano, de criar e fortalecer. Para ter fato, para ter história. Sim. E aí, com isso, um grande objetivo que o movimento global tem é de criar um B-Marketplace, um mercado
de empresas B, de empresa B fazendo negócio com empresa B. Então, isso é muito favorável para empresas grandes, médias e empresas grandes também, porque começa a tratar da cadeia de valor, começa a tratar da cadeia de suprimento, fornecedores, provedores, porque isso gera valor para as empresas. Então, tem alguns movimentos hoje no mundo de uma nova economia tratam de gerar valor compartilhado, não apenas para um público específico que é o acionista, mas para um público muito mais ampliado, que é o acionista, é o consumidor, é o colaborador, sua cadeia de valor. Então, tudo isso faz parte da cadeia de valor de uma empresa com quem ela se relaciona. Então, esse B Marketplace é uma oportunidade de empresa B fazer negócio com a empresa B. Hoje nós já temos 3 empresas B brasileiras que são fornecedoras da maior empresa B do mundo, que é a Natura. E a ideia é continuar crescendo. Isso é o grande foco do próximo ano, é o investimento em cadeia de valor, para a gente poder ter gerar um valor para a empresa ao se certificar, que é acesso a novos mercados. Uma empresa B, quando certifica, ela não quer só mudar o mundo, ela quer gerar valor para o seu negócio também. Então, acessar novos mercados. Marcel, você falou sobre essa questão das empresas B, dos benefícios, do impacto em todos os envolvidos. E da massa crítica, da questão da acupuntura, essa figura é muito interessante. E quais são os efeitos práticos, assim, perceptíveis pelos envolvidos, pelas empresas B no Brasil ou no mundo, e qual é o prazo de percepção? Essa é uma boa pergunta. A gente atua, eu diria que em 2 frentes. Primeiro, uma frente de formação de indivíduos, através das empresas, através da academia, através de formadores de opinião. Então, a academia é um processo fundamental na formação de indivíduos. A gente estava comentando aqui antes de entrar no ar sobre, nas escolas de negócio, os alunos, os jovens ainda estarem aprendendo que a missão da empresa é maximizar lucro. Então, a academia é fundamental para ajudar o movimento global a sistematizar esses casos de sucesso, a criar novos programas acadêmicos e o principal, que é formar novos modelos mentais. Então, as empresas do futuro, elas não existem ainda. Elas vão ser criadas e vão ser criadas pelos jovens de hoje. Então, a academia é fundamental como um braço para a gente poder apoiar a formação de indivíduos. Mas isso é super longo prazo. É geracional, eu diria. Talvez 20, 30 anos a gente vai, de fato, sentir o efeito disso. Agora, tem um outro lado que a gente atua, que é mudar a regra do jogo. Isso é de curto prazo. Talvez tenha um processo um pouco mais lento, um pouco mais penoso até, que é influenciar a política pública, mas é a forma como a gente enxerga de mudar a regra do jogo. E hoje 27 estados americanos já reconhecem empresas B como um novo tipo legal de empresa. E isso exige dessa empresa um alto índice de performance, de transparência, de governança, de prestação de conta, isso legalmente falando. Então, isso cria uma nova possibilidade. Então, mudar a regra do jogo é uma forma de você acelerar a mudança. Até porque se você não muda a regra do jogo e o jovem sai formado daqui 30 anos com um novo modelo mental, ele vai se deparar com um sistema que, entre aspas, é perverso. E ele vai continuar exigindo do acionista maximizar o lucro. Como as empresas, ainda olhando nessa linha de efeito da empresa B na sociedade, como as empresas B, elas podem ter uma relação direta ou indireta com as ONGs sociais, porque isso é um braço muito forte, influente numa sociedade brasileira como a nossa? Bom, eu acho que essa é uma pergunta boa, porque as ONGs, na verdade, elas surgiram e tiveram um crescimento muito grande nos últimos 30 anos por causa de uma lacuna que o Estado não cumpriu. O governo acaba se criando incentivos para empresas fazerem que através do terceiro setor se faz. E eu lidero uma organização social e sei do papel relevante que as organizações sociais têm na sociedade. As empresas B, elas podem inspirar muito as organizações sociais num outro nível de gestão, de avaliação de impacto, de prestação de conta, de gestão mesmo. E podem trabalhar muito em parceria. Inclusive, uma das perguntas na avaliação de impacto que a empresa passa é como é que ela se relaciona com as organizações sociais civis na comunidade dela. Pensando em que uma empresa atuando com organizações parceiras, com certeza pode ampliar ainda mais o impacto social e a transformação na comunidade no entorno em que ela atua. Muito bem. Marcel, eu tenho uma pergunta, porque você usou uma expressão que me chamou a atenção. Você falou assim, de um sistema perverso. E eu acho que a gente vai tomando consciência cada vez mais que o sistema vigente, ele é perverso mesmo. Haja vista, eu acho que aquilo que você falou, a maneira como que a gente lida com o meio ambiente, a maneira que as relações trabalhistas são estabelecidas.
Agora, a pergunta é assim, uma empresa, quando ela recebe esse certificado, ela assume determinados compromissos em que ela vai ter uma atitude, uma postura, uma prática num contexto de mercado em que as regras não estão muito bem definidas. Quer dizer, essa empresa B, quando ela entra no jogo, ela sofre com essa questão de que, tipo assim, você está competindo com uma empresa em que vale tudo e outra que está compreendendo, não vale tudo, porque existem coisas que são mais valiosas do que o nosso vale tudo. Quer dizer, como que é essa relação de uma empresa que se propõe a mudar um sistema que é perverso, mas vai competir com outras que ainda acham que esse modelo é o que está aí, vamos no vale tudo. Como é que fica isso na prática? Bom, por isso que é importante ter a massa crítica de empresas B certificadas no mundo, porque isso nos permite gerar dados, fatos, estatísticas, como que já existe nos Estados Unidos. Então, se você fosse comparar as empresas B americanas antes e depois da crise de 2008 a 2012, as empresas B, 68% das empresas de um grupo pesquisado, né, um grupo que não é empresa B, um grupo que é empresa B, passaram melhor pela crise, ampliaram seus resultados, cresceram e geraram mais valor para toda a sua cadeia, né? Então, por que isso? Porque ela está muito mais preocupada com um alto grau de consciência em gerar valor compartilhado. E isso tem um valor principalmente para um outro ponto, que é o consumidor. Então, e o consumidor, ele é o principal termômetro, eu diria, para as empresas hoje. Porque é o consumidor que permite uma empresa ter o lucro. O lucro é um indicador de que a empresa tem que continuar fazendo o que ela deve fazer. E as atuais empresas da economia tradicional, a tendência é que conforme a sociedade vai evoluindo, ela vai mudando a percepção de valor dela. E, consequentemente, se essas empresas não acompanharem a evolução da sociedade, seguramente o indicador que eles têm, que é o lucro, vai começar a diminuir. Então, o engajamento do consumidor das empresas B é fundamental, e esse é o mais alto grau, eu diria, de engajamento que uma empresa B pode fazer. Tá? Então, esse é o caminho que a gente quer buscar agora. O que você está dizendo, de certa maneira, é que o consumidor, ele está pouco a pouco se tornando um consumidor B, nesse sentido assim, mais consciente de que o seu consumo ele traz impactos não só para o seu bem-estar. Que legal, eu tenho uma coisa nova que eu comprei, mas de onde que veio essa coisa? Quem é que faz? Quais são os processos que levaram esse produto a chegar à minha mão? Quer dizer, tem havido essa conscientização? Sim, tem havido um nível de consciência ligado à interdependência. As pessoas estão percebendo cada vez mais que a gente antes era dependente, queria ser independente, e não dá para ser isso. Na verdade, a gente vive numa sociedade interdependente, com desafios interdependentes. E isso está sendo criado por uma simples causa-efeito. Então, hoje, quando a gente abre a torneira, a gente está vendo o que acontece em São Paulo, especificamente, de ações que foram geradas no passado. Então, isso gerou um efeito. Então, as pessoas começam a perceber, numa relação de causa-efeito, uma relação de interdependência entre as coisas. E, por isso, isso vai ajudar o consumidor a criar um outro nível de consciência. Legal. No Brasil, nós somos considerados como um dos maiores empreendedores, ou com o apetite de empreendedorismo. E as pessoas gostam de empreender, iniciam suas empresas, suas startups, e pensam muito na geração de lucro para a família, para os seus grupos de interesses. Como essas empresas de startup podem começar a absorver esses conceitos B, não só para sobrevivência e sucesso pessoal e empresarial, mas como contribuição social? Bom, tem vários aspectos envolvidos. Primeiro é o próprio recurso financeiro. Então, as empresas iniciantes de alto potencial de crescimento, como startups, elas veem um valor grande no movimento de empresas B por ter acesso a capital. Hoje existem 4,5 bilhões de dólares disponíveis para empresas B no mundo, que são fundos de investimento de impacto que direcionam o seu investimento para empresas que não só vão retornar dinheiro, mas também vão ter um impacto positivo na sociedade, meio ambiente ou impacto social. Então, acesso a um dinheiro
que não exclusivamente vai gerar uma pressão econômica no empreendedor, é algo que ele encontra no movimento de empresas B. Um outro benefício para uma startup é governança, estabelecer governança desde o momento inicial. Do seu embrião. Desde o seu embrião. Então, o B-Impact Assessment, ou avaliação de impacto B, que é a ferramenta de avaliação de impacto, ajuda a empresa a criar um plano de desenvolvimento. A gente sabe que uma empresa pequena, ou que está iniciando agora, ela não vai conseguir estabelecer um nível de governança como uma empresa de capital aberto, como uma Natura. Mas ela, desde já, pode estabelecer e criar instrumentos que vão proteger a missão do seu negócio, que seguramente não é maximizar lucro. Toda empresa tem um fim social. Então, proteger a missão da empresa, desde um instante zero, é fundamental. E ser uma empresa B ajuda o empreendedor, mesmo sendo startup, a proteger essa missão. Voltando naquela questão da academia, que eu acho assim, o assunto é interessante, mas na minha opinião, tá aqui em cima, né, onde as coisas estão acontecendo, vamos dizer assim, mas ainda numa competição extremamente desleal, né? Porque o mundo não gira com esse pensamento, o mundo gira com um outro pensamento. Quer dizer, o lucro e os egoísmos pessoais, as ambições, etc., o que faz com que não haja aquele desejo de partilha, não é? Partilhar o planeta, o mundo, né? Então, assim, o formar opinião, formar um pensamento, né? Como é que isso vai acontecer no ambiente da academia, mas que teria um efeito cascata para a educação, por exemplo? Quer dizer, nós precisaríamos começar a ensinar nossas crianças, a partir, e já há embriões nesse sentido, já existem escolas, né, com esse pensamento, mas ainda é uma coisa muito romântica, na verdade, né? O que você está falando eu acho interessante quando você diz assim, nós temos que ter um portfólio, né? Do tipo, mostrar o que é possível, o que é que se ganha com isso, para poder influenciar formadores de opinião e começarmos a ensinar nossos filhos, netos, enfim, a um outro pensamento. Quer dizer, como é que isso vai chegar, quer dizer, a partir da academia, nos ambientes de ensino, por exemplo, de educação, para você formar uma geração com um outro pensamento? Qual é quer dizer, o que a CDI ou o Sistema B, né, propõe nesse sentido? Eu estava querendo entender como é que vocês vão tocar nos caras que estão ensinando hoje, entendeu? Uma escola B. Uma escola B. Assim como foi para a sustentabilidade. Exato. Você tem até hoje em algumas instituições de ensino iniciativas muito interessantes, né? Coisa que nós não tivemos, eu, né, não tive na minha época. Na minha era preocupação sobre algumas coisas. Hoje já se tem, não é? Mas ainda, como eu observo, assim, é uma coisa de um professor romântico, é uma coisa de uma diretora, né, que foi cativada por uma motivação N, né? E não essa coisa do tipo pensar o planeta, pensar o universo, pensar o mundo, pensar a humanidade, entendeu? Do tipo assim, mano, o que você tem de mais na sua casa está faltando para alguém. E isso é grave, uma hora ou outra essa fatura alguém vai ter que pagar. Bom, você trouxe vários elementos aí na sua não fala. É só considerações, na verdade. Porque o assunto por um lado, a educação passa por uma grande transformação em todo o mundo. Todo o planeta repensa a educação hoje e o modelo de educação. Né? Então é como se fosse um espaço do século XIX com o professor do século XX, com o aluno do século XXI. É óbvio que isso está dando um grande conflito. Então, como você disse no começo, quer dizer, conquanto dali é que partem as grandes mudanças, mas é dali também onde há as maiores resistências, né? No ambiente do ensino, né? Porque é onde se constrói dogmas
quase que imbatíveis, né? Em alguns ambientes. Fica isso, algumas coisas ficam cristalizadas, muito, né? O restante da vida, e às vezes se você mudar isso na cabeça do indivíduo... E você falou uma coisa, né? Como é que é o ambiente do século XX, XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Então, o mundo mudou. E os próximos 5 anos vão mudar muito mais que os últimos 10, já mudaram demais. Sim. Então, colocando agora o chapéu do CDI, o que nós temos feito é um trabalho com o principal agente de transformação na educação, que é o professor. E desenvolver competências do século XXI no professor e criar um novo paradigma do uso de tecnologias e dessas competências dentro da sala de aula. Então, hoje, só 6% das escolas do Brasil usam tecnologia na sala de aula. 6%. 6%. E quem usa por causa do professor, que leva o seu tablet ou leva o seu laptop para dentro da sala de aula. Agora, imagina uma sala de aula que é um professor para 40, um professor para 50 alunos, que trata todos como indivíduos iguais, com a mesma biografia, com o mesmo nível de entendimento e conhecimento, sem a tecnologia, que hoje é um recurso extremamente poderoso, até atrativo e relevante para o jovem. Hoje o grande desafio que o professor tem na sala de aula é: o que eu estou fazendo aqui? Como eu atraio a atenção desse jovem? Como eu posso ser relevante para ele hoje? O que dizer aquilo que... Né, o que dizer que o eles Google ainda não está dizendo? Que eles ainda não ouviram. Porque seguramente o jovem hoje está aprendendo, eu posso arriscar a dizer que hoje ele aprende até mais fora da escola do que dentro da escola. Então, tem uma festa acontecendo e não é na escola. Então, a educação passa por uma grande transformação, incluindo vários elementos de aprendizagem adaptativa, ensino personalizado, novas competências sendo desenvolvidas no jovem. A gente não tem uma educação básica que forma algumas competências críticas para o momento que a gente tem hoje, que é a capacidade de resolver problemas, né? Então, estimular uma atitude empreendedora nas pessoas, nos jovens, para essa ação. E aí, colocando de volta o chapéu do Sistema B em cima do chapéu do CDI, uma ação importante que a gente tem, um objetivo importante para isso se transformar em realidade, né, e sair do romantismo ou de um nicho, é transformar isso que a gente chama de mainstream, é chegar na grande massa. Por isso, semana passada, para a gente foi uma semana histórica em todo o mundo. Uma Natura, através do seu porta-voz, o fundador, o Guilherme, um dos 3 fundadores, ele pegou o microfone no evento e falou: a Natura quer participar da regeneração do planeta. Isso é disruptivo. Isso é uma nova forma de se pensar uma empresa. Isso é uma nova forma de se pensar o papel da empresa na sociedade. Então, isso vai inspirar seguramente outras empresas e, a partir daí, a educação também. Então, Marcel, confirma uma coisa que eu aprendi há 20 anos atrás, quando eu estava na sala de aula na faculdade. Que o meu professor falava: você vai aprender menos 5% da sua vida aqui na sala de aula. Os outros 95% da empresa. Então, o papel das empresas B nessa questão educacional, ela está mais à frente e estará mais à frente. Acho que sim. Acho que a educação, de alguma maneira, ela está sempre buscando compreender o contexto e formar os indivíduos para esse contexto, né? O que a gente precisa fazer é acelerar essa transformação da educação para ela correr atrás do contexto que nós temos hoje. O tempo de evolução da sociedade é um, do indivíduo é outro, e a educação ainda é outro, né? Então... Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta assim, talvez tentando aterrissar um pouco para quem está vendo ou vai ver. Que a pergunta é assim: quais são algumas questões práticas que você já percebe, né? Você é um cara do Sistema B, você já está há muito tempo nisso. Quais são resultados, né? Sem pensar assim, sem ser pragmático, mas assim, quais são alguns resultados interessantes que você já começa a notar em empresas que se tornaram empresas B, nessa questão, por exemplo, das relações de trabalho, na questão ambiental, na relação dela com a sociedade onde ela está inserida. Coisas que podem, vamos dizer assim, servir de exemplo, inclusive, para outras, né? Mas assim, olha como que isso mudou positivamente nessas questões. Você tem, assim, algumas questões práticas, alguns exemplos práticos disso? A gente está nesse momento compilando um grande mapa no Brasil para poder entender um pouco das atuais 36 empresas B brasileiras certificadas, o que isso significa em números. E dentro do contexto global também.
Mas hoje já dá para dizer que nós temos uma economia B de 15 bilhões de dólares. A gente sempre acaba falando em números porque é um pouco como fazendo depara para a sociedade, né? Mas é por aí que o mundo corporativo entende. Exatamente. E o consumidor também. É a linguagem. O bolso do mundo dos é um aferidor, né? E com isso, uma série de ações sendo geradas. Então, com a entrada de um... que a princípio parece irrelevante, mas quando o Delaware, que é um estado americano super pequeno, tem 150 mil habitantes, é um bairro de São Paulo praticamente, ele se junta ao movimento global e sanciona uma lei que permite a criação da Benefit Corporation, que é um novo tipo de empresa legal. Isso significa que metade das empresas públicas americanas que está incorporada em Delaware, 2/3 da Fortune 500, né, uma lista das empresas mais valiosas, que estão incorporadas em Delaware, podem aderir ao movimento e aplicar essas métricas de alta performance de governança, de prestação de conta e transparência. Isso significa um passo prático muito grande para a gente poder converter quase como um cavalo de Troia o sistema A para um sistema B, né? Então isso é um dado de mudança da regra do jogo muito importante. Quando a gente pega o número de empresas grandes aderindo a um movimento global, como uma Ben & Jerry's que pertence ao grupo Unilever, quando a gente pega a Patagônia, ou Etsy, que é um marketplace na internet, ou Kickstarter, ou uma Natura, são empresas que estão faturando em torno de $500 bilhão a mais de $1 bilhão, no caso da Natura, $3 bilhões. Isso já começa a mudar um ponteiro de empresas que não é um nicho de empresas pequenas, né? Já começa a gerar relevância para empresas grandes. Quando a gente pega o exemplo da Ben & Jerry's, que é uma empresa que foi adquirida pela Unilever no começo dos anos 2000 e se torna uma empresa B em 2008, e com isso consegue proteger a missão do seu negócio, e está muito ligado à produção sustentável, com pequenos produtores, criar um valor compartilhado, toda a cadeia produtiva ali na região de Vermont, nos Estados Unidos, buscando sempre práticas de sustentabilidade. Tudo isso foi protegido com uma aquisição de um grupo gigante como a Unilever, e melhor, a gente começa a ver agora a Ben & Jerry's também atuando quase como se fosse um cavalo de Troia dentro da Unilever, porque começa a inspirar práticas de transformação e práticas de uma nova economia e redefinindo o sucesso no movimento global. Então, a redefinição de sucesso está ligada a transformar o sucesso de curto para longo prazo. Então, com isso, uma medida prática que a Unilever anunciou esse ano foi: nós não publicamos mais balanços de 3 em 3 meses, porque sucesso não é curto prazo. Então, isso diminui uma certa pressão do mercado financeiro sobre um conglomerado como a Unilever e passa a acelerar essa transformação. E até uma tentação de manipulação desses balanços, né? Que às vezes aconteceu na história, né? Recente. Então, eu tô te falando assim, esse mundo perverso, que é o do vale tudo, tem inclusive isso, né? Quer dizer, numa questão em que o lance é maximizar lucro, os caras recorrem a um subterfúgio desonesto, que vamos aqui manipular quanto mais resultados. Rápido um relatório e até forjá-lo, inclusive, para nós é muito interessante. Falando nessa questão de relatório financeiro, do quanto isso é um Tem uma pergunta da Graça Serrano aqui, que eu vou ler daqui a pouco. Complicador, assim. E o sistema bancário? Os bancos, né? Que é onde começa com a letra B, inclusive, mas não sei se tem de B. Acho que o único B dos bancos é o B do banco. Lá está, quer dizer, no sistema bancário está depositado todo o dinheiro do mundo, vamos dizer assim, né? Boa parte dele. E eles mesmos, quer dizer, que antes seriam só uma espécie de instrumento para viabilizar, acabam se tornaram no universo grandes conglomerados poderosíssimos, não é? E que teoricamente não produzem absolutamente nada, não é? Mas corrompem, se deixam corromper, interferem, seduzem, pressionam, matam, né? Quer dizer, isso vai chegar, ou aproveitando o gancho que o Fernando, em termos de prático, né? algum banco ou algo correlato, entendeu? Que já entendeu a proposta do sistema B, por exemplo?
Bom, vamos O lá. mercado financeiro, vamos dizer assim. Né? Não o mundo dos negócios. O a área mercado financeiro, Um dos objetivos que nós temos no movimento é de direcionar mais e mais capital para empresas B. E, obviamente, a gente tem que começar a falar com o mercado financeiro. Então, hoje, segundo o JP Morgan, existem 16 trilhões de dólares para investimento no mercado, como um todo, no mundo. Uhum. Só que só desses 16 trilhões de dólares, hoje só 4,5 bilhões de dólares são para empresas B. Uhum. Então a gente tem que elevar ainda mais isso, porque não faz nem cócegas no mercado de Dinheiro investimento. de café. Nada. Nessa grandeza é dinheiro de café. Tomar um café. Então a gente criou uma ferramenta que se chama B-Analytics, então b-analytics.net, em que ela é uma espécie de um Big Data, né? É uma ferramenta de inteligência em que coleta dados de mais de 20 empresas que passaram pelo processo de avaliação de impacto B no mundo e gera inteligência para o investidor tomar a sua melhor decisão. Né? Uma decisão que não é melhor para ele, mas para o mundo. Uhum. Então traz ali uma inteligência. Então com isso a gente espera gerar mais recurso. Uma outra ação que a gente está fazendo em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que é um órgão multilateral, em parceria com o FOMIN, que é o braço de fomento a investimentos na América Latina, do BID, a gente criou um projeto do Sistema B com o BID para fomentar desenvolvimento de cadeia de valor e ampliar com isso mais e mais pequenas e médias empresas que podem fornecer para grandes empresas. Uhum. Né? Uma outra ação que nós estamos fazendo especificamente na Colômbia, com um banco colombiano, eles têm um portfólio, uma carteira de clientes de pequenas e médias empresas. São 5.000 empresas hoje que são clientes desse banco, e eles vão passar a conceder crédito a partir da performance ambiental, social e econômica dessa empresa. E vão usar o instrumento Bean Impact Assessment como forma de medir isso. Então, são algumas ações que estamos fazendo para gerar prática e estimular a inovação, estimular a boa prática para poder compartilhar. Uhum. Interessante. Podemos afirmar, pode falar. Podemos afirmar que, assim, nas últimas décadas, as certificações de processos como a ISO 9000, 14000 e assim por diante, que olham o processo da empresa, o produto da empresa, o impacto ambiental, tem sido diferencial nas empresas, até para melhorar e aumentar o seu lucro. Podemos dizer que as certificações do Sistema B é uma evolução que engloba tudo isso e muito mais, só que algo voltado realmente para a sociedade como um todo. Excelente questões, Luiz, porque o que nós aprendemos recentemente é que não dá para consumir uma empresa que tem um produto bom, mas não é uma empresa boa. Uhum. Né? Quando você investe numa empresa, você não está investindo num produto, você está investindo numa empresa. Grande parte das certificações atuais, que são super complementares, como a ISO, por exemplo, são certificações de processo ou de um produto, como o comércio justo ou um produto orgânico. E isso é bom, mas não é o suficiente. Então, como é que a gente certifica uma empresa, a sua intencionalidade e gerar compromissos? Por isso, a Certified B Corp, né, uma empresa B certificada, é uma forma disso acontecer. E sim, é o que a gente entende, a evolução disso tudo. E as outras certificações são fundamentais, até contam ponto no processo de avaliação, porque significa que essa empresa já busca algum grau de excelência, mesmo que seja algum processo de transformação de mentalidade. Sim. O Carlos falou sobre o sistema financeiro, Marcelo. Minha pergunta é assim, sobre o sistema jurídico legal. O sistema B, ele tem uma ação, ele tem uma estratégia ou proposta em termos de fazer alterações estruturais, porque a gente sabe que muitas vezes é um problema de lei que torna tão difícil às vezes uma empresa ela funcionar bem. Né? Ela ser uma boa empresa para um mundo. Existe alguma ação nesse sentido? Uhum. Nos Estados Unidos, 27 estados americanos já reconhecem empresas B como um novo tipo de empresa. E aí, legalmente falando, ela tem que cumprir uma série de requisitos de transparência, de performance, de governança, de prestação de contas. Caso contrário, ela é penalizada diante daquela lei e ela perde o status de ser uma Benefit Corporation. Tá. No caso do Brasil, e isso foi um grande investimento de energia nosso nesse ano, foi entender o panorama de legislação e política pública aqui. Nós fizemos um grupo jurídico composto por advogados, especialistas, empreendedores. Inclusive hoje, dia 18, foi a última reunião do grupo. Devido ao meu acidente, eu não consegui participar. Mas a intenção desse grupo é de formular uma recomendação
para a gente poder mobilizar lideranças políticas e, quem sabe, criar um projeto de lei para a empresa B ou outras frentes. 3 pontos a gente está avaliando como potencial mudança no Brasil. A primeira é na lei de licitações, a 8666, que é uma lei que permite que o maior comprador do Brasil, que é o governo, ele selecione seu fornecedor através de um único critério, que é preço. E aí a gente sabe o que pode acontecer. Então, será que a gente pode trazer outras dimensões para essa avaliação, como impacto Outros ambiental? critérios. Exatamente, outros critérios. Primeiro ponto. Segundo ponto é considerar as externalidades, ampliar a responsabilização dessas externalidades da empresa, ou seja, o impacto social e ambiental negativo que toda empresa, de uma maneira inerente, tem, isso ser responsabilidade legal de uma empresa. Né? Então, isso também pode ser uma oportunidade. E, por fim, um novo tipo legal de empresa no Brasil, seguindo o modelo de Benefit Corporation, ou seja, as mesmas práticas de performance, prestação de contas serem legalmente solicitadas, requisitadas às empresas. Então, são algumas coisas que a gente está fazendo. Dá para fazer um Congresso Nacional B? Não é brincadeira. Porque hoje eu li uma notícia acerca do que o TSE decidiu sobre esse determinado cidadão paulistano, cara, que eu fiquei pensando assim, puxa vida, rapaz, vocês sabem do que eu tô falando. Mas enfim, não, mas a resposta, a pergunta vai ser uma brincadeira, Marcelo. Mas foi um bom gancho, porque o ano que vem, em junho do ano que vem, a gente vai fazer o primeiro encontro latino-americano de empresas B. Então vai ser no Rio de Janeiro e a gente vai receber todas as empresas B, ou todas as empresas B da região vão ser convidadas a participar. É um encontro para pares, para fundadores, executivos e empresas B. E a ideia é preparar o terreno para que em 2016 a gente tenha no Rio de Janeiro o primeiro encontro global de empresas B. Então isso vai ser bem importante. O Brasil hoje é o epicentro do movimento global de empresas B. A gente está bem feliz com isso. Quem são... Marcel Fukuyama na Berlinda. Quem são, em termos de mundo, de universo, os parceiros, né, do sistema B, que não necessariamente estejam fazendo parte, né, como a Natura e essas empresas, enfim, mas não, são organizações ou instituições que se alinham a esse pensamento de fazer com que a humanidade se ressignifique, se reinvente, repense a si mesma e repense o próprio planeta. Assim. O que a gente poderia dizer assim, junto com o sistema B, ou com esse movimento, nós temos quais outros movimentos no mundo? E qual deles, né, ou todos eles, tem alguma influência, por exemplo, na China, que é, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios, né, para a humanidade, porque eles, por serem quem são, o tamanho que têm e o que produzem, enfim... E como produz, de uma certa forma... Eles são uma espécie de bem e mal do mundo, né? Do tipo, corrompem situações por conta do volume, não é? Então, assim, há uma influência, por exemplo, sobre os grandes consumidores e produtores do mundo, assim, quem são os que compõem, vamos dizer assim, esse grupo de gente santa, séria, né, que dirigem organizações que estão pensando não só em si mesmo, mas pensando no universo como um todo, assim. Vocês têm informações sobre isso? Sim, por isso que a grande ação que nós devemos fazer no próximo ano na região é a certificação de cadeia de valor. Então, como a cadeia da Natura de fornecedores, etc, etc. Porque Brasil, Argentina, Colômbia são os maiores fornecedores de matéria-prima para a China. Se a China hoje é o maior produtor do planeta, é porque a América Latina fornece matéria-prima para a China. Então, é engraçado, a gente fornece matéria-prima e recebe uma caneta de plástico em troca. Então, com um trabalho que não necessariamente tem as melhores condições, com o meio ambiente que é degradado ao longo do processo. Então, como é que a gente pode, na raiz da questão, começar
o ajuste do processo. Então, a certificação em cadeia de valor é uma forma das empresas poderem monitorar, rastrear de onde vem a sua matéria-prima e de onde vem os fornecedores que ali participam. Então, essa é a principal ação que nós estamos fazendo, é uma forma que a gente acredita que é possível mudar esse quadro. Então, as empresas, agora é a vez do Brasil influenciar o mundo, inclusive Sim. a China. Sem dúvida. Até porque não há dúvida de que a próxima crise econômica vai ser causada pela China. Então a crise só está mudando de lado, né, no mundo. Sai Sim. 2008 nos Estados Unidos, 12 na Europa, fim da década seguramente atinge a China de alguma forma. Então os países emergentes vão ser protagonistas nesse processo, e como a gente vai agir aí depende de como a gente vai fazer. Né? E um outro ponto que você trouxe, Carlos, que é importante, é quais são os outros movimentos que estão acontecendo no mundo, porque o movimento de empresas B ele não é único e ele não vai salvar o mundo. Sim. Então existem outros movimentos. Então o professor Michael Porter com o conceito de valor compartilhado, que está muito ligado à cadeia de valor também. O professor Mohamed Yunus, que é Nobel da Paz 2006, ele criou um movimento de social business em Bangladesh, e hoje espalha por todo o mundo. O Richard Branson, fundador da Virgin, criou o The B Team, que é um movimento de líderes empresariais que conta com o Yunus, com o Guilherme Leal aqui no Brasil, com o Paul Pullman, que é o CEO global da Unilever, a Ariana Huffington participa também. Então, B-Team, um grupo de extrema influência em lideranças empresariais. Um movimento americano do capitalismo consciente, que é um movimento criado pelo John Mackay, o Raji Sisodia. John Mackay é o criador da cadeia de Whole Foods, que é um supermercado dos Estados Unidos super reconhecido por práticas de sustentabilidade, pequenos produtores, produto orgânico, etc. Então, são movimentos que mostram manifestam uma intenção, uma vontade, o repensar do papel da empresa na sociedade. Né? E certamente para a gente é fundamental articular com esses movimentos para seguir em frente. Uma provocação em cima disso. Nós somos do mercado ou do mundo religioso, digo eu e Fernando. Né? Atuamos, né, nesse segmento religioso. E sobretudo da vertente protestante, né, do movimento evangélico, que pensa o reino de Deus. Quer dizer, há informações de que igrejas e movimentos religiosos interfiram ou interferem ou participam de maneira positiva de alguma dessas coisas que para mim tem tudo a ver com o reino de Deus, que é repensar o universo e partilhá-lo, né, com a humanidade, né, que seria uma tarefa, vamos colocar assim, da igreja, né, dos seguidores de Jesus pelo mundo todo. Qual é qual é o diálogo que existe entre o mundo religioso... Se existe, né? Se existe. Se existe, em primeiro lugar. Entre, quer dizer, com esse mundo, esses que você citou, que eu sei de alguns, você está informando de outros, mas não sei tanto quanto deveria saber, mas que me empolga saber que nós não estamos sozinhos nesse universo tentando repensar. Mas minha preocupação quer dizer, o mundo religioso, que para mim hoje virou um mercado religioso, ele se comunica com esse mundo, ele dialoga com esse mundo. Deixa eu completar a pergunta do Carlos, que é assim, você, Marcelo, você consegue perceber, do olhar que você tem, alguns movimentos, eu acho que desse chamado segmento religioso, que estão mais atentos a essa realidade que a gente vive do cotidiano, de que, olha, precisamos mudar o jeito de viver, precisamos mudar o jeito de consumir, de produzir, de empreender. Enfim, no seu olhar pessoal, você consegue, respondendo a dele, eu acrescentaria isso. Assim, não, tem esses chamados religiosos, eles têm... Religiosos não os caras, né, mas o povo. O segmento religioso tem demonstrado um interesse por isso. Por exemplo, eu acrescentaria uma coisa, um dado que eu achei interessante nessa notícia de ontem da aproximação novamente diplomática de Estados Unidos e Cuba. O que mais me chamou a atenção é o fato de quem foi um dos caras que estava costurando por trás disso daí era o Francisco, Papa da Igreja Católica. Eu achei isso muito legal.
né? Porque assim, me parece que foi um cara assim, meu, o mundo está mudando, a gente precisa de trabalhar junto, se aproximar e coisa e tal. Mas enfim, aí a pergunta do Carlos. Não sei se complicou, se simplificou. Não, tentar dividir em duas partes a resposta. A primeira é que... Tá bom, Daniel. A gente tem perguntas ainda, não tem? Tem uma que a Graça mandou, mas que tem a ver com essa questão dos movimentos. Mas eu te falo. Você falou vários nomes aí, mas... Então deixa eu tentar só resumir aqui uma resposta. Acho que é crescente o índice a queda no engajamento de posições remuneradas em todo o planeta e o aumento de engajamento em posições não remuneradas como voluntariado. Sim. E isso se deve à busca pelo propósito, ao nível de consciência que a sociedade está chegando, que é o para quê. Né? Uhum. Isso aumenta também, ou pode ser causado também por uma busca pela espiritualidade nas empresas e na própria sociedade. E eu pessoalmente não tenho visto uma aproximação da igreja com esses movimentos, a não ser o que eu vivi pessoalmente aqui no Brasil, e que seguramente a gente pode inspirar todo o mundo com o que a gente fez em parceria com a IBAB e o ED no Fórum Cristão de Profissionais. Acho que ali a gente teve uma oportunidade incrível de através dos valores cristãos, dos valores que a própria IBAB coloca no Fórum Cristão, que isso é o que uma empresa B também pode ser, né? Isso pode ser, enfim, o que nós fizemos ali pode inspirar uma aproximação muito forte entre a igreja e esse novo mundo, essa nova forma de se fazer negócio, causar impacto no planeta, né? Legal. Maravilha. A Graciano tinha mandado um e-mail faz muito tempo, mas o papo aqui tá bom, então. Mas vamos entrar. Mas ela faz a seguinte questão, ó. Gostaria de saber se o sistema B tem alguma relação com a teoria de ação de Chris Angelis, acho que eu não sei se é esse o nome, Donald Schoen e Peter Senge. Bom, talvez não tem diretamente. Os primeiros nomes eu não preciso pesquisar, mas o que Peter Senge com a teoria com certeza inspira muito, mas não tem uma conexão direta, mas inspira muito na forma de pensar novas soluções, de pensar de uma forma criativa e que engaja as pessoas a pensar fora da caixa soluções, que é o que a gente precisa para resolver os desafios. Então, Peter Senge, para mim pessoalmente, e as pessoas que eu sei que estão ligadas ao movimento, é um grande inspirador. Legal. Alan Correia aqui de São Bernardo mandando um abraço pra gente, tá vendo, tá gostando, bacana. A gente tá terminando, o Dani já tá dando o recado. Esse é o último programa desse ano, 2014. E eu queria lembrar... Fernando? Eu diria assim, foi um programa cheio de esperança. Foi. Um programa eu ia falar exatamente isso. Né? É sempre legal conversar com o Marcelo por conta disso. A palavra é inspiradora. Inspirador. Que legal. E eu tava, enquanto a gente estava tocando esse último tópico aí, dessa questão da espiritualidade, do sistema B e tal. Porque tem uma oração que Jesus ensinou. Eu não sei se eu estou cometendo uma heresia, mas acho que é a oração B. Que é a oração do Pai Nosso. Primeiro, porque ela é uma oração coletiva, né? Quando Jesus ele ensina essa oração a pedido dos seus discípulos, ele já começa dizendo assim, Pai Nosso. Quer dizer, o Pai não é meu, o Pai é nosso. E lá no meio da oração tem uma que a gente chama da segunda metade, que ele diz assim, o pão nosso. Então, primeiro que é uma oração que me insere num contexto assim de coletividade. O que pertence a mim precisa pertencer ao outro, né? Eu acho isso muito interessante. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A gente tem falado bastante sobre essa coisa do reino de Deus. O que é o reino de Deus, né? Quando Jesus ele nos ensina a orar, venha a nós o teu reino, é interessante que é um convite assim que aquilo que é bom que Deus tem para nós, que a gente não vá atrás disso, no sentido assim, eu vou para o céu. Não, que isso venha até nós. Que as relações entre pessoas, que as relações entre empresas, entre negócios, elas sejam corretas, elas sejam justas, elas sejam boas. Eu acho que a oração do Pai Nosso é isso, né? Venha a nós o teu reino, o reino de Deus, a vontade de Deus, a boa vontade de Deus, pensando no anúncio do Natal, que a gente está aí às portas, dos anjos, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem,
né? Essa fala, paz entre vocês, homens, né? Vivam em paz. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão do reino. Enfim, aí então a gente fala aí do Pai Nosso. O que me alegra e me encoraja, e para mim particularmente é um desafio, é essa desassociação, né, do mundo religioso instituído para uma espiritualidade sadia que implica em passear por todos os movimentos, por todos os ambientes. Que sai do gueto, né, Breno? E de algum modo interferir em ações claras, objetivas, concretas, possíveis, plausíveis, não é? E esperançosas. Não é? Isso, para mim, é o evangelho que se esparrama sonho. como sal e vai fazendo transformações. Mas legal. Obrigado, Marcelo. Queria desejar a você que está vendo, se você vê antes do dia 25, bom Natal. Agradecer mais uma vez o Marcel, que veio hoje aqui assim, com um esforço danado, mas chegou. Obrigado. E obrigado por você estar aqui, Marcel. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Da minha mas parte, muito legal. Luiz, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Luiz é um dos companheiros lá da nossa comunidade. Pelas boas perguntas. Você percebeu que pro Luiz, o Marcel falou, tá aí uma boa pergunta, cara. Pra gente não falou nenhuma vez, mas tudo bem. Ainda Por isso que eu fiz poucas, né? Por isso que foi bom ter você, Luiz. Obrigado. Da minha parte, Fernando, eu daria bom Natal e uma boa entrada de ano, e assim, não leve algumas coisas de 2014 para 2015. Algumas de 2014 sepulta em 2014. Vamos para o que é novo em 2015. Da minha parte é o que eu digo, porque algumas coisas em 2014 a gente seria muito bom que nós deixássemos em 2014 para não contaminar 2015. Mas legal. Bora. Muito obrigado pelo convite, super feliz aqui pelo bate-papo, é sempre muito agradável. Obrigado, Luiz, foi um prazer te conhecer aqui. Eu que agradeço. Então, eu acredito muito que as empresas B são esses mensageiros da esperança. Sim. Eu acredito que os empreendedores, os colaboradores, todo esse ecossistema que fazem parte, são mensageiros da esperança de uma nova economia, uma nova forma de fazer negócio. Eu acho que a gente vai... a esperança é muito importante numa sociedade hoje, num contexto hoje que a gente encontra com muitos desafios e até um certo ceticismo, né, de que é possível, né? Ontem nós vimos com o Papa, Obama e Cuba que é possível, sim. Algumas mudanças. Então é isso. Feliz 2015. É isso aí, vamos lá. Daniel Choi, nosso companheiro mais discreto de todos, mas que está aí firme. Daniel, um abraço para você. Inteiro. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho, que fica Daniel, sempre atrás das câmeras. O Daniel é B. O Daniel é um cara B. O Daniel é um produtor B. Lembrando que esse negócio de lado A e lado B, né? Eu lembro do tempo dos LPs. Da fita cassete, né? É verdade. Que o lado A era o que vendia. Mas no lado B tinha tanta coisa boa, né, que não aparecia. Lembra disso, né? Isso fala o lado B da coisa. Pessoal, até 2015, se o Senhor permitir. Vamos para lá. Tchau. Até. Tchau.